E aí galera, beleza? O Dinei da Matemática e hoje eu vou discutir com vocês uma questão do campo conceitual das funções trigonométricas. Essa questão você encontra também lá no meu Instagram, o Dinei_Matemática, é a questão 29 que está postada lá. Veja só, Enem 2018, caderno 5, cor amarela, questão 145. Vamos ao enunciado. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Está aí o esboço. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Veja só o gráfico. A expressão da função altura é dada por. E aí você olha para as alternativas e vê funções do tipo seno e do tipo cosseno. Vamos adiante? É uma questão do campo conceitual funções trigonométricas. Como é um campo conceitual, então alguns conceitos são invocados e agora eu vou destacar apenas alguns. Você pode perceber outros e aí depois você comenta lá. Ciclo trigonométrico, função seno, função cosseno, valor máximo de uma função, valor mínimo da função, valor numérico de uma função, apenas alguns. Perceba outros também. Roteiro da função. Veja só, eu vou tentar resolver essa questão em 4 passos. Primeiro passo, a partir da análise do gráfico, do enunciado da questão, eu vou determinar o valor máximo da função. Em seguida, segundo passo, a partir da análise do gráfico e do enunciado da questão, logicamente, eu vou determinar o valor mínimo da função. Terceiro passo, eu vou excluir aquelas alternativas incorretas a partir do primeiro e do segundo passo, das afirmativas e verdades que eu detectei a partir da análise gráfica e da situação. E, por fim, quarto passo, eu vou apresentar a resposta da questão. Então, vamos lá? Execução do roteiro em 4 passos. Veja só, primeiro passo. Você viu que o ponto A ele descreve o ciclo que representa a função, né? Veja, se esse ponto A é a altura esse ponto A, a função, melhor dizendo, vai determinar a altura do ponto A em relação ao solo, perceba então que essa função tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. O A vai ser ponto de máximo para a função, né? A função vai ter ponto de máximo quando esse A estiver na posição de M. E a função vai ter valor mínimo, né? O ponto A vai ser ponto de mínimo, quando ele ocupar a posição de M'. Veja que aqui ao lado eu tracei uma linha horizontal passando pelos pontos de máximo do gráfico dado. Ou seja, com isso a gente já consegue perceber que o valor máximo dessa função tem que ser 168. Perceba, olhe no gráfico. Então, essa função tem valor máximo e o seu valor máximo é 168. Segundo passo. Veja só, com o mesmo raciocínio da questão anterior, o que eu concluo? Ela tem ponto de mínimo. E quem é esse ponto de mínimo, né? Ainda não consigo afirmar, mas eu consigo ver uma coisa. Veja só, esse segmento OM e OM', quando somados, né, a soma deles é a distância do ponto mínimo, que eu não sei quem é, até o ponto máximo, que eu já sei quem é. Lembrando que o A assume ponto de valor mínimo, o A é ponto de mínimo, quando ele estiver na posição de M'. E aí a gente continua. Então, quem é, né, o valor mínimo? Logo, o valor mínimo da função f é igual a quem? Quem é esse valor mínimo? Simples. Vamos num raciocínio algébrico, olha só. OM, que é essa região aqui acima, ó, de 88 até 168, seria o valor máximo menos o valor inicial, né?
valor inicial aqui, ó, para t igual a 0. Ou seja, OM ele é 80. Só que como nós estamos falando de uma função trigonométrica, cíclica, né, periódica, esse segmento OM e OM', eles são iguais, não é? Se são iguais, então eu posso dizer o seguinte, ó, que OM mais OM', que é a distância entre o valor mínimo e o valor máximo, vai ser, por exemplo, 2OM, correto? Próxima linha. Então eu posso dizer que o valor máximo da função seria OM mais OM' mais esse valor mínimo aqui, ó, que vai de 0 até a linha azul, que é paralela ao eixo T, da mesma forma que a linha vermelha é paralela também ao eixo T. Dessa forma, então eu posso dizer que o valor máximo da função vai ser 2 vezes OM mais o valor mínimo. Tá seguindo o raciocínio? Isolando o valor mínimo, a gente tem então que o valor máximo é menos 2 vezes OM. Se isso é verdade, valor máximo 168 e OM, como calculado anteriormente, é 80. Ou seja, o valor mínimo é 168 menos 160. Ou seja, o valor mínimo é 8. Veja só, no passo 1, a gente conclui que o valor máximo da função é 168, o valor mínimo é 8. E atente para uma coisa, essa função, para t igual a 0, tem a altura 88. Ou seja, o valor inicial dessa função é 88. Guarde isso. Ó, terceiro passo. Analisando as alternativas. Vamos pela alternativa E. É uma função do tipo... É uma função mista. Tem seno e tem cosseno na estrutura dessa função. Veja só. Para t igual a 0, qual é o valor dessa função? Então, eu substituo 0 na função. Aplico 0 na função. Ao aplicar 0 na função, perceba. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Ou seja, f de 0 na letra E é 168. Só que f de 0 é o valor inicial da função. E como visto no gráfico, o valor inicial da função é 88. Ou seja, essa função não pode ser verdadeira, porque contraria o que foi discutido no passo 1 e 2. Letra D também é uma função que tem seno e cosseno em sua estrutura. Vou seguir o mesmo raciocínio. Só que agora, perceba que ao aplicar 0 na função, eu chego a um valor da função 88. Né? Porque seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então o valor de f de t na alternativa D vai ser 88. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro domínio para essa função, t igual a 3π sobre 4, ou 270 graus, quando o ponto A já percorreu 3/4 de uma volta. Aplicando isso na função, você vai ter seno de 3π sobre 4, cosseno de 3π sobre 4. Seno de 3π sobre 4 é menos 1, né? Tem que lembrar do símbolo trigonométrico. E cosseno de 3π sobre 4, ou 270 graus como queiram, é 0. Logo, f de 3π sobre 4 na alternativa D vai ser menos 88. Só que lembre, isso é a altura do ponto A. Ou seja, a altura não pode ser negativa. Dessa forma, a letra D também não pode ser, já que eu não posso admitir uma altura negativa nesse caso. Veja só, letra C. Agora é uma função do tipo cosseno. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou aplicar nessa função t igual a 0. Aplicando t igual a 0, eu vou chegar à conclusão que f de 0 na letra C é 256. Pode ser, galera? Não. Por que não pode ser? Porque o valor inicial da função, como apresentado no gráfico, lá no passo 1 e 2, mostra que o valor inicial dessa função tem que ser 88. Logo, a letra C também não pode ser. Continuando com o raciocínio, vamos para a letra B. É uma função do tipo cosseno.
E aí eu vou usar o mesmo raciocínio. Vou aplicar zero. Aplicando t igual a zero nessa função do tipo cosseno, eu chego ao resultado 168. E aí eu pergunto, galera, a altura inicial para t igual a zero, certo? A altura inicial pode ser 168? Negativo. Por quê? Voltando ao que foi analisado no passo 1 e 2, o valor inicial da função tem que ser 88. Descarto essa alternativa. No passo 4, eu só vou concluir agora que então, por exclusão, tem que realmente ser a letra A. Só vou justificar isso. A letra A é uma função do tipo seno. Veja só, 80 seno t mais 88. Veja, vou substituir. Ao substituir zero na função, eu concluo que o valor dessa função em zero para t igual a zero é 88. Beleza? O valor inicial da função é 88. Quando o ponto A percorre 1/4 da circunferência, ou seja, está no arco π sobre 2, o valor da função é 168. Veja, seno de π sobre 2, 1. 1 multiplicado por 80 é 80, mais 88 vai dar 168. E o que é 168? Valor máximo da função, que acontece exatamente quando o ponto A ocupa a posição M. Confirmado, beleza. E agora eu faço esse ponto A sair de π sobre 2 e chegar lá em 3π sobre 4, ou seja, 3/4 da circunferência percorrida. Seno de 3π sobre 4, menos 1. Menos 1 multiplicado por 80, menos 80. Menos 80 mais 88 vai dar 8. E o que é 8, galera? 8 é o valor mínimo da função, que tem que acontecer exatamente no arco 3π sobre 4. Por quê? Porque é exatamente onde o ponto A ocupa a posição do ponto M', ilustrado lá no passo 1 e no passo 2. Assim, galera, o que a gente conclui? Que a única alternativa correta dessa situação é a alternativa A, que garante que o valor máximo da função é 168, o valor mínimo da função é 8 e o seu valor inicial é 88. Beleza, galera? Se gostou, dá um like aí. Se não gostou, diz por quê. E se quiser também, me acompanha, me segue lá no Instagram. Abração, fechou!